Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Nos diz assim a palavra de Deus: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Meus irmãos, eu confesso a vocês que essa palavra veio no início dessa semana, depois de ter passado por uma semana turbulenta. E os irmãos sabem que há muitas vezes que as nossas semanas não são tranquilas. Há algumas vezes que a nossa semana parece que está tudo para dar errado. E foi uma semana dessa. Tudo que podia acontecer, aconteceu. Tudo que você imaginar, aconteceu naquela semana. E logo no domingo, o pastor Oséias pregava e Deus começou a ministrar este tema ao meu coração: deixando os temores do amanhã. Porque se há uma coisa que o ser humano ele está suscetível é a ter temores. Muitas vezes o temor, ele invade nossa alma. Quem de nós nunca teve medo do dia de amanhã? Quem de nós nunca teve medo por uma questão que estava por vir? Quem de nós nunca ficou inseguro pensando: Senhor, o que vai ser de mim? O que vai acontecer comigo? Quem de nós nunca ficou ansioso, preocupado? E tudo isso se resume a esta pequena palavra: preocupação. Preocupação. E o que é preocupação? Preocupação é um estado de espírito onde você está ocupado por uma ideia fixa a ponto de não prestar atenção em mais nada. O que isso significa? A sua preocupação é quando você está com a sua cabeça tão fechada, fixada em um só ponto, que você não é mais capaz de prestar atenção em nada. E muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. Nós começamos a ficar preocupados, nós começamos a andar ansiosos. E aí vem o Senhor Jesus, nesse sermão lindíssimo, que você conhece muito bem, no Sermão da Montanha. E entre os inúmeros assuntos que ele pode abordar e que ele vai falar exatamente sobre preocupações. E é muito interessante porque o que é o Sermão da Montanha? Apenas para que nós possamos ter um entendimento. O Sermão da Montanha nada mais é do que o Senhor Jesus apresentando os termos da nova aliança. Você vai se lembrar que havia uma antiga aliança feita com Moisés e o povo de Israel, onde o povo de Israel deveria levar um sacrifício para ser perdoado. E ali, quando o povo de Israel foi liberto do Egito, Deus deu a lei para eles. Aquilo era a antiga aliança. Ali tinha os termos da antiga aliança. Agora, com Jesus, na nova aliança, onde o sacrifício foi o próprio Cristo, nós temos
os novos termos, a nova aliança, que é exatamente o que aparece em Mateus capítulos 5, 6 e 7. E é muito interessante porque presta atenção nessa analogia. O Senhor Jesus ficou, quando ele nasceu, ele ficou por volta de 2 anos no Egito, quando o seu pai teve uma visão e teve que fugir para o Egito por causa da fúria de Herodes, que queria matar o menino Jesus. O povo de Israel era escravo no Egito. Depois, quando Moisés se levanta, Deus levanta Moisés para libertar o povo de Israel. A palavra vai dizer que eles vão e atravessam o Mar Vermelho. E você conhece muito bem essa passagem. Só que Paulo, ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 2, que a travessia do Mar Vermelho representava um batismo espiritual, onde eles estavam deixando uma velha vida, onde eles estavam deixando um velho caminhar, e a partir de agora, batizados espiritualmente, eles estavam entrando em uma nova vida. O Senhor Jesus, logo quando começou o seu ministério, foi batizado. E depois do batismo do Senhor Jesus, ele ficou 40 dias no deserto. Quanto tempo o povo de Israel ficou no deserto? 40 anos. Então, olha só que interessante. Nesses 40 anos que o povo de Israel ficou no deserto, Deus apresenta a eles o termo da antiga aliança, as 613 leis que nós temos em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Após a tentação de Jesus e a vitória dele sobre a tentação, o Senhor Jesus vem, Mateus ele apresenta esse texto logo depois da narrativa da tentação. O Senhor Jesus vem e começa a apresentar os termos da nova aliança. Mas entre esses inúmeros assuntos, como eu já falei, que ele vai falando sobre como se deve orar, a oração dominical, sobre como se deve jejuar, sobre os tesouros, vai dando várias lições, ele começa a dar uma lição fundamental sobre preocupações. E a preocupação, como eu falei, todos nós podemos passar por preocupações. Agora, o que nós não podemos é permitir que a preocupação tome um lugar na nossa vida que ela não deve tomar. O controle. Porque a preocupação, ela gera uma outra emoção, ou um outro sentimento. A ansiedade. A ansiedade. E eu gosto muito de uma frase de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, que ele diz o seguinte: a ansiedade não tira a aflição do amanhã, somente a energia do hoje. Somente a energia do hoje. Quando você está ansioso, você não está tirando a preocupação, a aflição do dia de amanhã. Você está apenas tirando a energia do dia de hoje. E a ansiedade é um mal presente nos nossos dias. Eu fui ver, semana passada, um filme que está em cartaz agora, não sei se você já ouviu falar, provavelmente sim, mas é um filme que chama Divertidamente. E eu não quero aqui dar spoiler para ninguém, porque spoiler é a pior coisa que tem. Se você quiser assistir, vá assistir. Deus abençoe. Mas é um filme muito interessante, que ele vai falar sobre uma criança que está entrando na puberdade. E aí o filme passa na cabeça daquela criança como se as emoções fossem personagens principais. Então tem a alegria, tem a tristeza, tem a raiva, tem, não sei, o medo e tal. Aí ela entra na puberdade. Quando ela entra na puberdade, começam a vir novas emoções. Então você tem o tédio, você tem a inveja, você tem a vergonha. E entre todas essas novas emoções aparece uma chamada ansiedade. E há um determinado momento no filme em que a ansiedade toma o controle. E ela toma o controle total da vida daquela menina. E aí o filme vai contar uma história em que aquela ansiedade acabou com a alegria da menina. E que triste coisa, meus irmãos, é quando a ansiedade toma um lugar nas nossas vidas que tira a nossa alegria. A ansiedade, há muitas pessoas que falam que a depressão é o mal do século. Você pode discordar de mim, mas eu acho que o mal do século é a ansiedade. A ansiedade, ela está presente nos nossos dias devido à nossa geração, uma geração extremamente fast food, rápida, uma geração que quer tudo para ontem, uma geração que quer tudo rápido, uma geração que não consegue esperar por mais nada. E você pode dizer, eu não faço parte dessa geração. Mas se você está vivo hoje, você faz parte dessa geração, meu amado. Tanto é que nós usamos iFood, geração fast food. Tanto é que nós vamos em restaurantes e se a comida demora muito tempo, nós já ficamos preocupados. Nós estamos nas nossas redes sociais, usando o celular, e se de repente o vídeo demora muito, o que a gente faz? Começa a pular. Áudio no WhatsApp.
Tá rindo por quê, meu irmão? Coloca no 2.0, porque 1 minuto a gente já fica pensando, meu Deus do céu, é muito tempo, é 1 minuto, meus irmãos. Então, nós vivemos numa geração fast food, que queremos tudo, e nós queremos controlar todas as coisas, meus irmãos. A mídia é muito rápida hoje em dia. O que acontece do outro lado do mundo, você fica sabendo em questão de minutos, às vezes segundos. Ficamos sabendo recentemente que o ex-presidente dos Estados Unidos sofreu um atentado, meus irmãos. Foi questão de minutos para nós ficarmos sabendo desse acontecimento, algo que levaria dias, talvez meses, anos atrás. E nós queremos controlar a velocidade das coisas, mas a única coisa que nós não conseguimos controlar é o Cronos, o tempo. Porque o tempo não pertence a nós. E nisso nós ficamos ansiosos. Nós ficamos preocupados. E o Senhor Jesus, ele vem e ele começa a olhar para aquela multidão e fala assim: ei, meu filho, minha filha, presta atenção nisso. Para de andar preocupado com a sua vida. É o próprio Senhor Jesus que diz isso e vem nesse texto lindíssimo que nós lemos nesta noite e que nós temos algumas lições preciosas para as nossas vidas sobre como deixar os temores do amanhã. A primeira lição que o Senhor Jesus nos ensina está logo no versículo 26. Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. A primeira lição para que nós possamos deixar os temores do amanhã é enxergar o cuidado de Deus. Meus amados irmãos, nós temos um Deus cuidadoso. Um Deus maravilhoso. Um Deus que cuida de nós em cada detalhe. Um Deus que cuida de nós em cada situação. Independente do que nós possamos estar passando, há um Deus que está cuidando de você, meu amado irmão. Há um Deus que cuida da tua vida. Há um Deus que cuida do teu amanhã. Você pode estar preocupado hoje, mas há um Deus que está falando: filho, acalma o teu coração. Por que você está preocupado? Eu estou no teu amanhã, eu estarei no teu amanhã. Não ande ansioso por coisa alguma, porque eu sou o Deus que cuido de você. E ele fala isso. Jesus vem e nos fala isso. O que significa cuidado, meus irmãos? Cuidado significa tratar de alguém garantindo seu bem-estar e segurança. Olha só que coisa maravilhosa. O Senhor, ele trata de cada um de nós, os seus filhos, de forma a nos dar segurança. Então eu e você não precisamos ficar temendo o dia de amanhã. Quando a ansiedade bater a porta, e muitas vezes ela vai querer bater a porta, nós devemos olhar para ela e falar: eu tenho um Deus que está cuidando de mim, então em nome de Jesus eu te repreendo. Jesus cuida. O Senhor está cuidando. E eu gosto muito desse exemplo, porque o Senhor Jesus, ele tinha uma forma de ensino muito interessante. Ele usava elementos do dia a dia para ensinar, para ilustrar. Imagina só, meu irmão. O reino de Deus é algo maravilhoso. O reino de Deus é algo glorioso, grandioso. Nós não conseguimos compreender com a nossa mente limitada. O ser humano é limitado mentalmente. E o Senhor Jesus vem então e resume o reino de Deus a elementos que o ser humano pudesse fazer associação. Então o Senhor vem e usa 2 exemplos, os pássaros e os lírios. E ele vem e fala no versículo 26, observai as aves dos céus que não semeiam, não colhem, não ajuntam, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Então olha só o que o Senhor Jesus está falando. Os animais que vivem ao nosso redor, os animais que estão na natureza, penso eu aqui que muito provavelmente quando um pássaro assobia, ele está adorando a Deus. Penso eu aqui, porque a palavra diz que os céus manifestam a glória de Deus, todo ser que respira, louve ao Senhor. E eu fico imaginando os pássaros adorando, simplesmente louvando a Deus com aquilo que eles podem e não estão preocupados, porque eles sabem que Deus está cuidando. Deus está sustentando. E Jesus ainda fala, vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Meu amado irmão, Cristo não morreu pelos pássaros. Cristo morreu por você.
Porque Ele te ama. E como Ele te ama, Ele cuida de você. Como Ele te ama, Ele não te deixa só. Como Ele te ama, Ele está te guardando em todos os momentos. Aí Ele fala dos lírios. Os lírios, as flores. E os lírios são comuns naquela região, na região da Ásia principalmente. E Ele fala que os lírios, eles tinham uma beleza. O Pai vestia eles com tamanha beleza que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Sabe por que Jesus usa essa expressão? Porque lá em 1 Reis, capítulo 10, versículo 18, havia uma afirmativa. O livro de Reis fala que Salomão estava sentado num trono de marfim e ouro. Um homem extremamente rico, um homem extremamente bem-sucedido, um homem que com certeza devia ter roupas finíssimas, mas Jesus fala que os lírios que hoje estão aqui, amanhã eles são lançados fora porque não servem mais para nada, eles são murchos, eles são cuidados pelo Pai, de tal forma que ninguém jamais foi vestido como um daqueles lírios. Então Deus cuida, Ele está cuidando. Por isso, para que nós possamos vencer, deixar os temores do dia de amanhã, nós precisamos olhar no cuidado, para o cuidado de Deus. Como diz aquela música antiga, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. É outra expressão bíblica. O Senhor Jesus fala que Deus é como a galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e ali eles encontram proteção, ali eles são guardados, ali eles são cuidados, ali eles estão em plena proteção do Deus Todo-Poderoso. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, diz o Senhor, descansará. Descansará. Então não se esqueça disso. Salmo 23, eu gosto muito desse salmo. E quando você pega no texto original, diz assim, o primeiro versículo, o Senhor, meu pastor, jamais me faltará. O que Davi está dizendo? O Senhor jamais vai te faltar. Jamais. Nas tuas dificuldades, o Senhor vai estar com você. Nas tuas aflições, o Senhor vai estar ao teu lado. No deserto, o Senhor pode estar até em silêncio, porque o silêncio também é resposta, mas Ele não te deixará. Ele está contigo em todos os momentos, meus amados irmãos. Salmo 31, 19, como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e é que a vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. Deuteronômio 7:9, saibam, portanto, que o Senhor é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém aliança e bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e o obedecem os seus mandamentos. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Isso é motivo para nós acordarmos todas as manhãs e dizer, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de mim. Obrigado, Senhor, porque eu estou sendo guardado em todos os momentos. Eu comecei falando que essa semana não foi fácil. Não foi fácil. Mas, só para vocês terem uma ideia, quase bati o carro 2 vezes no mesmo lugar por uma falta de atenção, eu espero, de um outro motorista. De 2 motoristas diferentes. Era para eles pararem, não pararam, foram com tudo e quase que acontece um acidente. 2 vezes, em 2 dias seguidos, no mesmo lugar. E eu assim, já estressado um pouco, falei, Deus do céu, quase que bate, imagina se bate daqui, meu pai, vai dar um rolo e não sei o que e tal. E eu comecei a reclamar, falando, meu pai, como que pode um negócio desse? Minha semana tá difícil, não sei o que, papapá. Eu quase bati o carro, aí Deus veio para mim e falou assim, ei, você bateu? Aí eu, não, Senhor. Alguém está ferido? Não. Você está doente? Não, Senhor. Então me agradeça porque eu estou cuidando de você em todos os momentos. Ele cuida, meus amados irmãos. Então não deixe de enxergar o cuidado do Deus Todo-Poderoso. Segunda lição para que nós possamos deixar os temores do amanhã é aquilo que diz em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. E eu convido você a abrir comigo sua Bíblia lá. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21.
Olha só o que Jeremias escreve. Lamentações 3:21 diz assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. A segunda lição para que nós possamos deixar o amanhã é lembrar de quem Deus é. Nós precisamos lembrar do cuidado dele, mas nós precisamos lembrar de quem ele é. E quem é o Senhor? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que não nos desampara. O Jeremias aqui, ele está nas lamentações dele. E muitas pessoas falam que ele era o profeta chorão. Porque diante das suas profecias, das suas visões, ele chorava. Mas é claro, meus irmãos, a visão que ele tinha era do povo que ele amava, da terra que ele amava, sendo destruída. E as visões que Jeremias tinha, aquilo que Deus mandava ele fazer, era pesado. Então sim, ele era chorão, porque ele estava quebrantado, dizendo: se meu povo se humilhasse, se quebrantasse e mudasse de conduta, seria totalmente diferente. Mas nesse meio dessa tristeza, a nação de Israel corrompida pelo pecado, a nação de Israel sendo levada cativa para a Babilônia, o Senhor dá uma mensagem para Jeremias de esperança, e Jeremias escreve nessas lamentações: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que te dá esperança, meu amado irmão? O Deus Todo-Poderoso. Ele é que nos dá esperança. Ele é que nos guarda. Ele é que nos protege. O problema é que muitas vezes nós somos como o povo de Israel. Como o povo de Israel. Há uma frase que eu guardo que diz assim: o povo tem memória curta. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Olha só, para e pensa. O povo de Israel estava escravo no Egito. Deus vem e manda 10 pragas. E a palavra vai dizer que, se eu não me engano, a partir da 4ª praga, há uma separação entre o povo de Israel e o povo egípcio. Aconteciam as pragas com o povo egípcio, mas não acontecia com o povo de Israel. Então, olha só, Deus fez a separação. Pragas que não eram normais. Pragas que eram para deixar o povo ser liberto. O povo é livre. E aí eles estão marchando rumo à liberdade. E está tudo maravilhoso. Até que de repente vem o primeiro obstáculo. O Mar Vermelho. O que eles falam? Moisés, você nos trouxe aqui para morrer? Acabaram de ver as 10 pragas. Acabaram de ver como Deus libertou eles com forte mão. E estão aqui reclamando. Aí o Senhor vai, Moisés vai, ora para Deus, fala assim: Senhor, o que vamos fazer? Deus fala: Moisés, diga ao povo que marche. Eles vão, Moisés pisa com o cajado, toca nas águas, e aí o mar se abre, coisa maravilhosa, glória a Deus, coisa abençoada, o povo atravessa, felizes, cantando. Quando eles passam, o mar se fecha, os carros dos egípcios são destruídos, ficam ali no mar, e eles entoam um cântico de alegria ao Senhor, até que de repente o povo tem sede. Quando o povo tem sede, eles chegam para Moisés e falam: Moisés, você nos tirou do Egito para que morrêssemos de sede. Moisés vai, ora ao Senhor. Aí Deus faz outra coisa maravilhosa. Ele fala assim: Moisés, tá vendo aquela árvore? Pega um pedaço do pau daquela árvore, joga na água, e você vai ver que essas águas que são amargas vão se transformar em água potável. Meu amado irmão, isso é ilógico. Isso não tem explicação. Isso é somente um Deus poderoso. E o povo reclamava. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Diante das dificuldades, nós nos esquecemos de quem Deus é. Mas, meu amado irmão, para que nós possamos deixar os temores do dia de amanhã, nós precisamos lembrar que o nosso Deus é poderoso. Que o nosso Deus nos guarda. Que Ele é o Deus que nunca nos deixou. Então nós precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar que a palavra do Senhor nos diz em 1 Crônicas 16, versículos de 11 a 13: olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face, lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios, das suas ordenanças, ó filhos de Jacó. Lembrem daquilo que Deus fez.
lembre daquilo que o Senhor realizou na tua vida. Quando vier o desânimo, lembra de quem Deus é. Quando vier a tentação, lembra de quem Deus é. Quando vier o momento difícil, lembra de quem Deus é. E como diz o escritor aos Hebreus, olhando para Jesus Cristo, lembrando do seu sacrifício na cruz do Calvário, nós não iremos esmorecer na nossa caminhada. Então precisamos lembrar de quem é o nosso Deus. Meu amado, nunca se esqueça que o seu Deus cura, sendo que Ele já te curou. Nunca se esqueça que Deus é capaz de transformar um pobre e perdido pecador, porque um dia você era um pobre e perdido pecador, e Ele te resgatou do império das trevas e te transportou para o reino da sua luz. Ele fez isso com você, então o Senhor pode fazer. Não se esqueça jamais. Eu não posso nunca me esquecer que Deus cura, porque um dia eu fui alvo da cura de Deus. Meus irmãos, por volta de 2020, e sempre acompanhou isso na minha vida, eu tinha uma severa crise de asma. Severa. Quando ficava frio, era um negócio absurdo. Um clima assim, quando ficava seco, você sabe como é que é o negócio. Quem tem asma é complicado. E aí, naquelas crises que você não consegue dormir, você fica respirando, você não consegue respirar, é algo terrível. E eu me lembro, em 2021, eu estava numa crise dessas de madrugada, e eu comecei a orar falando assim, Deus, por favor me cura, por favor me liberta disso, Senhor, por favor, toque em mim. E eu nunca vou me esquecer que naquela noite, eu senti uma mão tocando no meu peito, e o Senhor falou, eu estou abrindo as tuas vias respiratórias. Naquele momento, eu parei de ter aquela crise, e nunca mais eu tive uma falta de ar. Deus cura. E eu não posso me esquecer disso jamais. Eu não posso deixar de pregar que Deus cura, porque Ele me curou. Eu não posso deixar de pregar que Deus liberta, porque Deus me libertou. Eu não posso deixar de pregar que Deus batiza com o Espírito Santo, porque Ele me batizou com o Espírito Santo. Então lembre de quem o teu Deus é. Ele é vitorioso. Ele é Elohim. Ele é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é Jeová Rafá, a tua cura. Ele é Tzedekenu Yavé, a tua justiça. Ele é o Deus Todo-Poderoso que cuida de você. Então lembre do Senhor. Lembre do Senhor. E por último, como deixar os temores do amanhã? Focando no que realmente importa. Mateus 6, versículo 33, que nós lemos, diz, buscai, pois, o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça. E todas estas coisas, o que ele falou naquele contexto, vestimentos, alimentos, bebida, tudo isso vos será acrescentado, mas é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando nós estamos focados nas coisas de Deus, nós não temos tempo para nos preocupar com amanhã. Quando nós estamos focados em buscar o reino de Deus, nós não estamos preocupados com o que vai acontecer. E essa palavra buscar, ela é muito interessante, ela vem do grego zaitel, que significa procurar a fim de encontrar, procurar para descobrir. O Senhor faz um convite a você, busque o meu reino, busca a minha justiça e para de se preocupar. Ei, homem pequeno, seu problema pode ser grande para você, mas para o Deus Todo-Poderoso ele é nada. O teu problema pode parecer grande, mas na mão do grande eu sou, ele é nada. Por isso nós precisamos buscar. Por isso nós precisamos estar focados no céu. Nós precisamos estar focados no nosso relacionamento com Deus. Precisamos estar focados em Cristo Jesus. E assim, nós não iremos esmorecer. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, meu amado irmão. Não sei. Talvez você tenha tido uma semana complicada. Talvez você esteja temendo amanhã. Você chegou aqui pensando, Deus, o que vai ser de mim? Deus, amanhã eu tenho que dar uma resposta para tal pessoa. Deus, amanhã eu tenho que tomar uma decisão muito importante na minha vida. Deus, eu preciso fazer isso. Deus, eu preciso fazer aquilo. Eu não sei o que tem te incomodado. O que tem tirado o teu sono, meu amado irmão. Você e Deus conhecem. Mas saiba de uma coisa, é feito um convite a você que o Senhor Jesus faz. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Feche os seus olhos e curva a sua